dele Chico, o apelido Chico Pé de Pato. Foi o Chico Pé de Pato. Aí em Paulista, São Miguel, década 70, você viu? Fala pessoal, vamos fazer mais um vídeo. Um homem comum nasceu no sertão da Bahia, mudou o rumo da própria história ao chegar na zona leste de São Paulo, pedreiro em busca de uma vida melhor. Entre vielas escuras e bares esquecidos, o nome Chico Pé de Pato virou sinônimo de medo entre quem vivia fora da lei. O que começou como uma vingança pessoal, logo virou uma missão implacável. Quando alguém se colocava acima da lei, ou justiça, ou certo ou errado se misturavam, e o desfecho não poderia ser diferente, trágico e digno de um filme policial. Essa história é real, de um homem que virou lenda na zona leste de São Paulo, temido por criminol, aclamado por parte do povo, mas que no fim escolheu exatamente o que plantou. Tudo começou em 1973, pessoal. O Brasil vivia chamado milagre econômico em São Paulo. Crescia rápido e milhares de nordestinos migravam em busca de trabalho. Entre ele, Francisco Vital da Silva, o Chico, um baiano de Campo Alegre de Lourdes, deixou o sertão para tentar uma vida melhor como pedreiro na capital. Homem simples, trabalhador, só queria paz. Chico se estabeleceu na zona leste de São Paulo, onde famílias de todo o Brasil tentavam sobreviver. Trabalhava duro como pedreiro, sustentando os seus com dignidade. Mas o destino não foi tão gentil com ele. Em uma obra, sofreu um acidente grave e as pernas ficaram comprometidas e ele passou a andar de forma torta. E a vizinhança o apelidou sem piedade, Chico Pé de Pato, um nome que ele odiava, mas o que marcaria ele para sempre. Mesmo assim, Chico não se deixou abater. No início dos anos 80, abriu seu próprio bar em São Miguel Paulista. Parecia um começo de uma nova fase para ele e sua família. Só que aquele lugar que simbolizava a vitória logo se tornaria palco de seu pior pesadelo. A criminali aumentava e o bar de Chico virou alvo de calotes, furtos e até pedidos absurdos, como guardar dró no local. De pulso firme, ele não aceitava os desaforos, expulsava os delinquentes no chute mesmo, mas essa atitude começou a gerar inimigos invisíveis e uma tensão crescente. Foi nesse clima de injustiça e frustração que tudo mudou. Em 1984, um crime dentro de sua própria casa acendeu a faísca. Naquele dia, Francisco Vital da Silva, o pedreiro batalhador da Zona Leste, cruzou uma linha sem volta. Nascia ali o Chico Pé de Pato, o homem que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Armado, quem é você? Ele pergunta quem é você. E o elemento responde quem é você. Eu sou eu e você quem é? Tudo que Chico havia construído desmoronou em poucos minutos. Criminol invadiram seu bar e a casa ao lado, levando dinheiro, bebidas e o que puderam carregar. Mas o pior ainda estava por vir. Sua esposa e sua filha foram brutal agredir. As marcas físicas cicatrizaram, mas as emocionais ficaram. A polícia nada fez. A investigação não avançou. Sem justiça, Chico pegou sua família e fugiu novamente para a Bahia, tentando esquecer, mas a dor era grande demais. 2 meses depois, ele voltou para São Paulo. Não para recomeçar, mas para se vingar. Reabriu o bar com o filho, mas logo sofreu outro assalto. A revolta virou ódio. Ali, Chico entendeu que ou reagir ou seria engolido pelo CRI. Armado, passou a caçar os culpados por conta própria. Já não era mais o pai de família, mas um justiceiro em busca de vingança. Nascia ali o justiceiro da Zona Leste, um homem ignorado pela lei e moldado pela dor. Em agosto de 1985, seu nome deixou de ser anônimo. A manchete de jornal na época, Notícias Populares, anunciava: Chico Pé de Pato fez outras vítimas com as próprias mãos. A manchete caiu como uma bomba na época. 2 irmãos mortos pelo Justi na Zona Leste. Eram os mesmos acusados de violar a sua esposa e sua filha. Chico Pé de Pato, ele não negava. Assumiu os disparos, mas não foi preso. Parte da polícia via Chico como um herói e não como um criminoso, um aliado contra o crime. Aos poucos vieram à tona um acordo não oficial. Policiais indicavam alvos. Chico execu era a justiça paralela, feita com frieza e precisão. Chegava de Opala, agia e sumia. Há relatos que até viaturas descaracterizadas levavam Chico para a missão. A fronteira entre legal e ilegal se apegava.
Nas periferias, Chico virou um herói, um homem comum que fazia o que o Estado ignorava. Enquanto os tribunais tratavam em burocracia, ele aplicava sua sentença, executava com tiro, preciso, sem espetáculos. Para muitos, ele não era um assassino, era movido por dor e por vingança. Dizia-se que Chico só agia quando havia motivo, recusava as encomendas e seguia um código silencioso. Com o tempo, virou lenda. Criminosos mudavam de bairro com medo. A frase era comum nas quebradas: se o Chico passou, é porque tinha razão. Com o tempo, algumas comunidades passaram a proteger Chico, não por medo, mas por gratidão. Onde a polícia não chegava, ele chegava. E seu Opala também, deixava marcas em becos esquecido pelo sistema. Não. 1, 2, 3, 4, 60, 70. Calcula-se que mais de 100 bandidos. 100 bandidos. A população o adorava. Ele era o protetor. Numa época diferente, ele foi o primeiro justiceiro de São Paulo. Chico Pé de Pato. Matava bandido até aquele dia. Até aquele dia. Ele entra num bar. Ele entra num bar e vê aquele elemento armado. E vê aquele elemento armado. Quem é você? Ele pergunta quem é você. E o elemento responde quem é você. Eu sou eu, e você quem é? Chico Pé de Pato. Com ele não tinha muita conversa não. Ele sacou a sua arma e atirou. Matou. Com 4, 5 tiros matou. Era um PM. Ele matou o enganado. Matou um PM, matou um policial militar. Se a polícia até então fechava os olhos para ele, se a polícia o ignorava, quando ele matou o PM, prendeu. Quando ele matou o PM, prendeu. Ele foi preso. Não falou nada. Aliás, só disse isso: eu só matei bandido. Matei o PM porque me enganei. Ele foi para Franco da Rocha, colocado em segurança máxima. Mas um dia deu uma enchente. A cadeia encheu de água. Abre a porta! Abre as celas! Abriram. E a população carcerária, os outros presos, mataram Chico Pé de Pato. Seu nome ficou o primeiro justiceiro de São Paulo. Então, pessoal, o contexto da história foi esse, começo, meio e fim do Chico Pé de Pato, né? Ele teve um desentendimento em um bar com o policial militar, acabou alvejando o polícia, né? E nesse incidente, ele acabou arrumando treta com os polícia, né? Que aí o amigo virou inimigo, né? Então, o Chico, na época, se entregou para o Afanásio Jazade, né? Que ele era um repórter na época que ele confiava, ele só se aceitou se entregar com ele. E aí veio a notícia que até o próprio Gil Gomes deu, né? Que foi o fato ocorrido e a última vez que ele teve vida, né? No próprio presídio, onde ele perdeu a vida. Talvez pelo fato de ter muita fama ou de ter muita desavença com os próprios criminosos. Então essa foi a história. Se gostou do vídeo, né? Deixa um like, um comentário aí que vocês acham aí do Chico. E se gostou do canal, se inscreva aí, que aqui é sempre assim, direto ao ponto, tá bom? Valeu, pessoal!